A paz do Senhor, todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo hoje o livro de Sofonias, capítulo 2. Já vimos aqui que Sofonias, ele foi um profeta que profetizou no reinado do rei Josias, rei de Judá. E nesse período o povo de Israel ainda não tinha sido levado para a Babilônia, o reino de Judá. E Deus aqui estava advertindo o povo de Judá que se arrependesse da idolatria, se voltasse totalmente para Deus e o servisse de coração. Nós já sabemos que infelizmente eles não deram atenção e por isso foram destruídos e foram levados para a Babilônia durante 70 anos. Mas as profecias de Sofonias não diz respeito somente aos judeus naquele tempo, 500 anos antes de Cristo ou mais, mas diz respeito também aos nossos dias, profecias atuais, daquilo que Deus ainda vai cumprir por meio do profeta. Então nós vamos ler hoje Sofonias capítulo 2. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, o Senhor avisando o povo judeu, o reino de Judá, olha, se arrependam, abandone a idolatria, feitiçaria, abandone a invocação de espíritos de mortos, de anjos, abandone a adoração de astros celestes. Eu sou o Deus criador de tudo isso. Vocês devem adorar somente a mim. Qual foi o resultado? O dia da ira. Chegou o dia em que o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, foi destruído. E isso também nós já vimos no capítulo 1 e também no livro de Zacarias, que isso vai acontecer em toda a terra. O julgamento de Deus vai chegar. A grande tribulação. É o dia da ira de Deus. Sofonias 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada e Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Por que Deus está dando essa sentença também para os povos vizinhos de Judá? Porque muitas vezes Deus os usou para vir disciplinar Judá. Mas eles, na sua ira, no seu ódio, passaram dos limites. E Deus também vai trazer e trouxe julgamento a essas nações. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos queriteus, a palavra do Senhor será contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja morador, e a borda do mar será de pastagens com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem à tarde. Se assentarão nas casas de Asquelon, porque o Senhor seu Deus os visitará e reconduzirá os seus cativos. Olha aí. Isso também aconteceu depois de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Deus reconduziu o povo de volta para Israel. E nós sabemos, já temos falado, que no ano 70 da nossa era, os romanos destruíram de novo Israel. E agora, em 1948, novamente Deus os reconduziu, os cativos espalhados pela face da terra. E hoje, no livro de Mateus, nós estamos vivendo a última geração que antecede a volta do Senhor. Quando começou a última geração? Em 1948. E uma geração na Bíblia em torno de 80 anos. E nós já estamos no finalzinho dos 80 anos. Então a volta do Senhor está muito perto. Eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Então, se você é um servo de Deus, com certeza, muitas vezes você já sofreu escárnios.
usurpação, chacota daqueles que não temem ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele é que vai julgar essa situação. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal, assolação perpétua. O resto do meu povo saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Olha o julgamento de Deus. Deus ama o seu povo. O povo de Deus muitas vezes o abandona e vai atrás de situações que o desagradam. Mas ainda assim ele volta e os reconduz os cativos, aqueles que se arrependem. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Porque as nações, quando iam afrontar Israel, não afrontava só Israel, afrontava Deus. Como o gigante filisteu. Cadê o Deus de Israel? Onde está? Saia um homem de vocês para lutar contra mim. Mas zombava de Deus, o Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. O que Deus vai aniquilar? Tudo aquilo que é ligado à idolatria da terra. E em cada povo, raça, língua tem os seus ídolos, as suas imagens, seus deuses, que não é Deus. E o Senhor está dizendo que Ele vai aniquilar. E se você é um adorador de deuses falsos, você também será aniquilado por Deus. E o que o Senhor está fazendo hoje? Como Ele fez com Sofonias. Avisando, por meio de Sofonias, o povo de Israel que se arrependessem. Mas eles não se arrependeram e foram destruídos. Se Deus não poupou os judeus, Ele vai poupar a mim e a você? O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra. E todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Quando vai acontecer isso aqui? Não se cumpriu ainda. Vai se cumprir após a segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Todas as nações da terra estarão debaixo do domínio político de Israel, os judeus. E todas as nações terão que vir a Israel, a Jerusalém, para adorar a Deus. Também vós, ó etíope, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, destruirá a Síria e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais dos povos, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim o pelicano como o ouriço, a voz do seu canto retinirá nas janelas, a assolação estará no umbral, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Então Deus, Ele vai julgar todas as nações. Ele vai julgar a mim, Ele vai julgar a você. E o primeiro julgamento de Deus é se nós cremos e o recebemos dentro de nós ou não. O segundo julgamento é se nós, que recebemos, nos tornamos servos fiéis, obedientes ou servos infiéis e negligentes. E o julgamento virá para todos os povos. Esta é a cidade alegre e descuidada que dizia no seu coração: eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou em assolação e pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará e meneará a sua mão. Isso aconteceu várias vezes com a cidade de Jerusalém, aonde Deus colocou o seu próprio nome ali, aonde Deus permitiu que o templo fosse construído, para que o povo adorasse e o reverenciasse ali, porque naquele templo havia as tábuas que o próprio Deus havia escrito, os 10 mandamentos. Por isso o templo foi construído. Foi o único templo que Deus ordenou que fosse feito. E muitas vezes Jerusalém já foi assolada. E até hoje é assolada. Até hoje há uma guerra dos árabes ali contra os judeus e até hoje eles são oprimidos. Não vivem em paz. Mas vai chegar o dia que a paz vai reinar ali.
Quando será? Na segunda vinda do Senhor. Após o último dia da vinda do Senhor vai começar o reino milenar. Satanás será preso. Acabou a perturbação. Mas hoje nós precisamos saber qual é a nossa condição. Porque nós estamos vivendo um momento de sofonias, que Deus está nos alertando, nos avisando, nos chamando, nos convidando ao arrependimento. Se nós não ouvirmos, nós vamos sofrer as consequências. Qual é a consequência? A grande tribulação. Se você é povo de Deus e não é fiel, e eu também, eu vou ficar para a grande tribulação. Não é o conhecimento da Bíblia que nos tira da grande tribulação, é a fidelidade a Deus. Só que se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não seremos advertidos por Deus. E a palavra de Deus diz assim, que a palavra de Deus, ela ilumina, ela dá luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós lermos a Bíblia, nós teremos luz e vamos saber a nossa condição e nós teremos uma oportunidade de mudarmos a nossa situação. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo teu servo Sofonias. Senhor, nos dá um coração adequado, um coração fiel a Ti, um coração de arrependimento, um coração para obedecer a Tua palavra, um coração, Senhor, para nós sermos salvos e livres deste julgamento que está chegando para todas as nações, para todos os povos na face da terra. Nos dá um coração de sermos obedientes e fiéis a Ti. Senhor, tira o nosso coração de incredulidade, como aquele que os Teus filhos tiveram, de não crerem nas Tuas palavras por meio do profeta, e foram levados e destruídos, Senhor. Foram levados para o cativeiro. Tem misericórdia de nós. Nos dá um dia, uma semana na Tua glória, na Tua presença, na Tua comunhão. Nos abençoa, Senhor, com a Tua presença, com o Teu Espírito. Amém. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Se nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos o Senhor. Ele vai cuidar de nós. Ele sabe todas as coisas. Que Deus te abençoe. Que Ele também se lembre de mim. Amém.